Boa noite, meu nome é Paulo e hoje tenho a alegria de, pela primeira vez, estar anunciando a palavra de Deus. E hoje começo pelo profeta Jeremias. A mensagem, o que no contexto de antigamente, na época dele, e de hoje, no que se aplica hoje a mensagem do profeta, no que se baseia. Bom, na época do profeta Jeremias, Israel estava em grande conflito, principalmente com os assírios e os povos, e o povo da Babilônia, o reino, o império do grande e temível Nabucodonosor. E Jeremias, como o profeta, como grande parte dos profetas, alertava sendo o mensageiro de Deus, o povo de Israel. E como o povo não escutava, e como nós ainda hoje não escutamos, nós cristãos, que muitas das vezes, como o povo de Israel não escutou, foi teimoso. Jeremias sempre falando, sempre alertando o povo que fazia culto aos deuses, aos outros deuses, esquecia de Javé, o poderoso, o Deus dos exércitos. A falta de confiança, deixando Deus de canto, de lado, como segunda, terceira, ou a última prioridade da vida. Se esquecendo de Deus. E Deus, como o Pai, realmente o nosso Pai, que tem o dever de educar, de colocar os teus filhos no caminho, no trilho certo. E como que um pai faz isso? Colocando, na linha. E muitas das vezes com rigidez. Às vezes dói, machuca, mas é necessário. Como nós, hoje, tratamos Deus como secundário. Nós que vamos até Deus, nos ajoelhamos e só pedimos a Ele os momentos ruins. Como por todos os profetas que passaram, Jeremias, Isaías, nenhum escutou, o povo continuou ainda esquecendo. E Deus como o Pai educando. E Israel, Jerusalém, foi invadida, foi destruída, deixada aos pedaços. Isso o que pelos profetas todos, para que isso não acontecesse com Israel, para que Israel tivesse força para sair dos problemas, para sair da mão dos inimigos, era se apegar a quem? E confiar em quem? Em Deus. Mas o povo de Israel continuava a fazer aliança, a fazer culto com outros deuses. O que nós fazemos hoje? Nós, às vezes, seguimos, acreditamos em Deus, claro, mas ainda fazemos pacto, ainda estamos perto dos outros
deuses da farra, o Deus do dinheiro, o Deus da bebida. Esses são os deuses de hoje que nos tiram do caminho de Deus. Como a palavra fala, não há como servir aos dois deuses. Quem você vai seguir? É bom que sirva a Deus. É bom que siga a Deus. O caminho de Cristo. Não há como servir dois deuses. E como, às vezes muito, é armadilha. Nós que cometemos o pecado, nós que começamos a seguir, a fazer as iniquidades, o pecado. Hoje é só uma bebida, amanhã é mais 1, 2, 3, 4 copos e você está lá, na farra, continuando o pecado. E o perigo é quando nós cometemos um pecado, sempre acontece isso é por causa que nós cometemos. E a consequência, nós ficamos com a mente pesada, nos sentimos mal, com ressentimento, com a culpa. A culpa é proveniente de algo errado que nós fizemos, ou seja, quando nós pecamos. O que acontece com o ser humano? Aí está a armadilha do inimigo. Quando o peso da culpa se torna o mesmo, às vezes fica leve. Às vezes fica leve. Até chega um ponto que isso aconteceu em minha vida, a não sentir mais. Você se afasta. Começa a falar, isso não é errado. Até porque, irmão, muitos dos pecados, a grande maioria, é bom. Beber é bom. Ou se é. Eu que, antes de voltar para Cristo, eu fui criado em uma família cristã. Eu me desviei, me desvirtuei. Isso até porque de problemas que foram acontecendo em minha família, a base que eu tive, meus avós, uma crise que se passou aqui em casa, tiveram momentos, vamos dizer, não tão fortes na fé, e fazendo coisas que eu via como pode. Como pode? Minha base, o pilar de minha casa, na fé, fazer isso. E foi, uma avalanche. A minha mãe que chegou a cometer suicídio, tentar, suicídio. Meus pais que se separaram. E eu me questionei, como pode Deus permitir? E eu me questionava, perguntava todos os dias, até o ponto que eu tirei a conclusão errada de que isso acontece porque ele não existe. E eu só pedi, Senhor, se tu existe, me mostra. Até que acabou, só 7 anos depois,
eu tive a confirmação, a ação dele em minha vida, de que sim, irmão, Deus existe. E como foi a minha vida? Eu andei no deserto, nas trevas, na escuridão, a tristeza que vinha, a depressão que eu sentia, o vazio dentro de mim. Eu me sentia incompleto, faltava algo em minha vida. Irmão, quando eu achando que viver a vida desregrada, porque eu sempre fui muito tímido, viver a vida desregrada, a vida na bebedeira, em festa, pegando várias mulheres na noite, usando drogas. Eu achei que quando eu fizesse isso, sabe, esse vazio que havia dentro de mim, não iria existir, eu iria ser feliz. Mas sempre quando eu terminava, na noite, na farra, na droga, na festa, eu chegava no meu quarto, na minha cama, me sentia vazio. E a vontade de chorar. De chorar. Eu chorava, desejava a morte. Mas como tudo por Deus é do jeito certo. Tudo isso que eu passei, todos os meus problemas, foi de até um dia, do melhor dia da minha vida, do dia que eu me converti de volta para Cristo. Eu senti Ele. Um dia que, olha só, no meu aniversário, comemorando, Ele me veio. Eu achei este meu anel, que tem cravado a oração do Pai Nosso. Eu tinha esse anel, nem sei por que eu usava, mas eu tinha perdido ele depois de muito tempo. E no mesmo dia, comemorando o meu aniversário, eu assisti um filme dos 40 dias que Jesus passou no deserto e foi tentado pelo diabo. E no dia que eu comemorei o meu aniversário, depois que todo mundo foi embora, eu estava feliz. Depois que todo mundo foi embora, juntando as cadeiras, guardando, eu cheguei no meu quarto e me senti uma tristeza tão grande. E comecei a chorar e depois de muito tempo senti a vontade de me suicidar. Vontade da morte. Mas eu lembrei do filme daquele momento, eu lembrei do anel que eu estava usando. E eu clamei. Orei a oração do Pai Nosso repetidas vezes, chorando em prantos. Mas foi acalmando a cada vez que foi repetida a oração. E isso, como na palavra, meu irmão, o salário do pecado é a morte. E como eu estava perto da morte, que Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele está lá, sempre, nos corrigindo, como pelos profetas, sempre alertando. E o povo não escutou, o povo continuou pecando. E até que foi necessário que Deus... Como pode o povo ser tão idiota? Como pode? Meus filhos, até que foi necessário Deus se fazer verbo por teu filho Jesus. Jesus que no deserto nos dá água, nos dá alimento, nos dá a vida, nos dá o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ele aqui, Ele é o que nos preenche, o que nos faz feliz, o que nos alimenta. E a palavra de Jeremias, capítulo 33, versículos de 12 a 16. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar que é deserto, sem homens nem animais, e em todas as suas cidades, haverá novamente abrigos para os pastores que apacentarão os seus rebanhos. Jesus é o pastor que apacenta o teu rebanho, que cuida. Nas cidades, nas montanhas, nas planícies e nas do Negueb, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, onde passar ainda rebanhos pela mão do que os conta. Eis que outros dias virão, e nesses dias e nesses tempos farei nascer de Davi o rebanho, um rebento justo, que exercerá o direito e a equidade na terra. Jesus, filho descendente de Davi. Ele, o Senhor da nossa vida. Naqueles dias e naqueles tempos viverá Jerusalém em segurança e será chamada Javé, nossa justiça. Irmão, siga o caminho de Cristo, siga o caminho de Deus. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos preenche. Não seja como o povo de Israel, naqueles tempos que foi necessário uma grande guerra, uma destruição. E mesmo assim ainda não se ligaram. Mas é Cristo o caminho. Se apega em Cristo. Dê uma chance. Como assim eu dei? Eu que fui 7 anos. 7 anos eu vivi no deserto. Passando perrengue. Mas é por Cristo que me salvou. Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe vocês. E Ele, irmão, sempre estará contigo por onde tu estiver.